A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje iremos meditar em Salmos de número 141 e o tema dessa live, da nossa meditação, é consagração a Deus. Tema santificação. Vamos juntos meditar em Salmos de número 141, desde o versículo 1, que diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira a lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, ó Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. O tema é consagração a Deus, santificação. Consagrar-se a Deus. Consagrar-se significa dedicar de forma inteira, de forma completa a Deus. O exemplo de consagração: o desejo daquele que quer se santificar, se consagrar. O desejo de santificar, ele é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é santo e ele nos convence do pecado. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, o levando à santificação. Davi, nesse Salmo de número 141, nesse texto, ele fala sobre a sua vontade de consagrar-se a Deus, de consagrar sua vida a Deus. Ele fala acerca de consagração, dedicação espiritual. Santidade no ouvir. Versículo 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. O primeiro pedido de Davi, de consagração, ele pediu para Deus consagrar, que fosse consagrado aquilo que ele ouvisse, o seu ouvido. Porque se nós
se o nosso ouvido for santificado, se nós consagrarmos tudo que nós ouvirmos, ouvindo só o que agrada a Deus, estaremos santificando o nosso ouvir, ouvindo o que agrada ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. Porém, Saul se fez de surdo. Isso quer dizer, não ouviu a voz do Senhor. Acima de tudo, o importante é primeiro ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? De que forma? Através que meio usamos para que possamos ouvir a voz de Deus? A oração e a meditação na palavra de Deus. Nós ouvimos Deus falar conosco por meio da oração e também meditando na sua palavra. Aquele que deseja consagrar-se a Deus, ter uma vida consagrada, significa uma vida separada do pecado, uma vida que não, uma pessoa que não aceita as práticas perversas, não pratica o que é perverso e também não aceita estar na companhia de homens que são malfeitores. Não se assentando, podemos nos lembrar, na palavra de Deus, a roda dos escarnecedores. Aqueles que querem ter uma vida consagrada, consagrar-se a Deus, santificar-se a Deus, ele se afasta do pecado, ele se afasta da iniquidade, ele se afasta de tudo que desagrada ao Senhor. Porque muitas vezes a influência do que ouvimos, isso pode prejudicar a nossa vida espiritual, trazendo a malícia ao coração, trazendo ao coração o que é pecaminoso. A palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o que o Senhor fala na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus, darmos ouvido à palavra de Deus, ouvirmos Deus por meio da palavra, através da oração, e não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Muitos se enganam com as más conversações, achando que não corrompe os bons costumes. Pensam que mesmo ouvindo as más conversações, podem se santificar. A santificação é a separação do pecado. E muitos se enganam pensando que mesmo participando, estando no meio de más conversações, podem manter uma vida santificada, consagrada ao Senhor, mas se enganam com isso. A palavra de Deus também, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Essa palavra aqui é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. Santidade nas mãos. Versículo 2 desse Salmo de número 141.
seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, como a oferta do sacrifício da tarde. O pedido de Davi a Deus, quando ele fala acerca das mãos, suas mãos, o erguer das suas mãos, como uma oferta, como um sacrifício da tarde. Também a palavra de Deus, quando fala oferta vespertina, é o sacrifício da tarde, a oração pela tarde. Quando o sumo sacerdote, ele se apresentava para realizar o sacrifício a Deus, ele apresentava o sacrifício da tarde. Esse sacrifício, o sacrifício da tarde, a oferta vespertina, a oração pela tarde, era uma oração que o sacerdote fazia antes do pôr do sol. Ele fazia essa oração e o salmista Davi, ele fala que seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina, como sacrifício, o sacrifício da tarde. Porque a oferta vespertina, ela agrada a Deus. A oferta, o sacrifício da tarde, ele agrada ao Senhor. Porque o sacrifício da tarde era um momento de oração e o povo, eles tinham esse costume. Eles tinham o costume de se reunirem do lado de fora, enquanto o sacerdote entrava no tabernáculo para oferecer o sacrifício da tarde. Já era um costume para o povo, porque eles sabiam que essa oferta é agradável aos olhos de Deus, então todos se reuniam no sacrifício da tarde, momento de oração comum para todo o povo de Deus. Também podemos citar, não só Davi falou sobre o sacrifício da tarde, a oferta da tarde, mas também a palavra de Deus, que está em Esdras, capítulo 9, versículo 5, e em Daniel, capítulo 9, versículo 21. Porque desde que Deus, ele criou o homem, Deus o visitava na virada do dia. Visitava para encontrar-se com o homem. O motivo daquele encontro de Deus com o homem é para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Na viração do dia, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E Deus visitava o homem que tinha comunhão íntima com ele. Foi à tarde também que o Senhor Jesus, ele se sacrificou por nós. Podemos, meditando na palavra de Deus, podemos meditar na palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 23, versículo 44. O Senhor Jesus foi à tarde que ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E Davi, quando ele falou ao Senhor, seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. Isso quer dizer, seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício oferecido pelo Senhor pela tarde, como um sacrifício da tarde, o sacrifício que agrada a Deus. Porque a palavra de Deus, quando fala sobre o sacrifício da tarde,
Era enquanto o sacerdote ele estava dentro do santuário ou do templo, do tabernáculo de Deus, oferecendo sacrifício. E o salmista Davi, ele fala que o levantar das mãos, apenas com suas mãos, o sacerdote ele apresentava diante do Senhor o sacrifício. E Davi, ele fala, ele pede a Deus que o erguer de suas mãos simbolizasse como um sacrifício a Deus, um sacrifício oferecido a Deus. Como se ele estivesse se rendendo a Deus em uma entrega total. Que o levantar de suas mãos simbolizasse uma entrega total de sua vida a Deus. E também Davi ele fala sobre isso como uma atitude de louvor, de adoração, além de consagração, santificação, mas ele fala também sobre louvor e adoração a Deus. Em Salmos de número 63, versículo 4, diz: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. E o significado disso, levantar as mãos, é como uma entrega total, render-se a Deus. Davi ele estava se rendendo, se entregando a Deus de forma total, de forma completa. E o significado desse momento de entrega, momento de oração, é um momento também de reflexão. E Davi, ele falou sobre isso como o render-se a Deus como santidade, santificação na presença de Deus, santificação da sua vida diante de Deus. E ele fala também sobre a consagração, a santidade dos lábios, consagração dos nossos lábios, consagração da nossa boca, consagração do nosso falar, daquilo que falamos, daquilo que dizemos, que a nossa palavra sejam palavras, podemos dizer, santificadas, que os nossos lábios sejam santificados. Davi, no versículo 3 desse Salmo de número 141, ele diz: guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Foi o terceiro pedido de Davi a Deus de consagração, para Deus consagrar, santificar os seus lábios, santificar o seu falar. Ele pediu a Deus em oração para o Senhor santificar seus lábios. E ele diz: inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, e pede a Deus para santificar o seu falar, porque a nossa boca precisa ser consagrada a Deus. Para que a vida seja consagrada, é necessário também que a nossa boca seja consagrada a Deus. Uma boca consagrada a Deus. Se os nossos lábios for consagrado a Deus, dos nossos lábios só irão sair coisas boas que edificam, só irão sair coisas que são agradáveis a Deus, diante de Deus. Por isso, Davi lhe pediu a Deus que os seus lábios fossem consagrados, a sua boca, o seu falar consagrado. Podemos observar acerca do que Davi falou. Ele disse: as minhas palavras que sejam agradáveis, sejam palavras que agradem
a Deus. Precisamos pedir ao Senhor que Deus guarde a nossa boca, pedir ao Senhor que o Senhor santifique os nossos lábios, pedir ao Senhor para que nós possamos vigiar no que falamos. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 7. Pelas nossas palavras seremos julgados. E Romanos 3, 4, nós devemos pedir perdão quando falamos algo que não é agradável a Deus ou ao próximo. Se desejamos ser consagrados a Deus, os nossos lábios também têm que ser consagrados a Deus. Consagrados a Deus, quando o lábio é consagrado a Deus, nós afastamos dos nossos lábios palavras que desagradam a Deus, que desagradam ao Espírito Santo, xingamentos, palavrões, fofocas, porque os nossos lábios estão consagrados ao Senhor. E o que falamos, o que proferimos, o que sai da nossa boca são coisas que edificam. Consagrar o coração, santidade no coração. No versículo 4 desse capítulo de Salmos de número 141. Salmos de número 141, versículo 4. Não permitas que meu coração se incline para o mal. O salmista, ele pediu para Deus consagrar o seu coração. Porque a palavra de Deus em Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É muito importante consagrar a Deus o nosso coração, entregando a Deus os nossos sentimentos, porque é no coração que está todo o nosso sentimento. As nossas emoções estão no nosso coração e devemos entregar o nosso coração ao Senhor. Também a palavra de Deus fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Fala acerca do coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O coração não deve ser lugar de amargura, coisas ruins, o ódio, mas sim um lugar onde quem esteja no nosso coração, quem tem que estar no nosso coração é o Senhor. Em nosso coração, o Senhor e coisas que edificam, para saber se o nosso coração é consagrado a Deus. Basta nós nos examinarmos. Porque onde está, o Senhor diz na sua palavra, Lucas 12, 34, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No que está o nosso coração? O nosso coração está em coisas boas, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A palavra de Deus nos prova, nos mostra se o nosso coração está cheio das coisas de Deus ou cheio de coisas ruins, de coisas que não agradam a Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
o que tem saído dos nossos lábios, o que temos proferido, coisas boas ou coisas ruins. Se dos nossos lábios têm saído coisas ruins que não edificam, é porque o nosso coração estará cheio de coisas ruins que não edificam. Mas se dos nossos lábios têm saído coisas boas, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas que edificam e que agradam a Deus. É o que o Senhor ele fala na sua palavra. Em 1 João, capítulo 3, 20, não tem como vocês seguirem, abrir a sua Bíblia em todos os versículos, mas vai ficar aí gravado para que depois vocês que quiserem meditar nesses versículos possam acompanhar a gravação, acompanhar a live e meditar separadamente em cada livro, em cada versículo da palavra de Deus. Mas você pode ouvir 1 João, capítulo 3, versículo 20. O nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ainda que o nosso coração nos acuse, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Consagrar o coração a Deus. O Senhor Jesus, na sua palavra, ele nos ensina como consagrar nosso coração a Deus, tirando do nosso coração, não guardando no nosso coração coisas ruins, não guardando no nosso coração coisas que não agradam ao Senhor, não nutrindo, alimentando sentimentos ruins, porque todos sentimentos, emoções, volto a dizer, ele está no nosso coração. E se nós queremos agradar a Deus, não podemos nutrir sentimentos ruins em nosso coração. Não podemos aceitar sentimentos ruins dentro de nós. A paz do Senhor, nosso irmão Rosenildo Moreira, que Deus abençoe nosso irmão Rosenildo Moreira, no nome do Senhor Jesus. Logo mais estaremos orando, estaremos juntos buscando ao Senhor através da oração. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, nosso irmão Rosenildo Moreira, que o Senhor o abençoe. Como estava dizendo, a palavra do Senhor em Apocalipse diz, Apocalipse 3:20, podemos entender que temos que consagrar a Deus o nosso coração. O Senhor Jesus, ele diz, pois ele está batendo na porta para entrar. É nós que decidimos, dentro desse versículo nós podemos entender, porque Jesus diz que ele bate a porta, eis que bato a porta. E é nós quem decidimos quem irá entrar no nosso coração, o que nós iremos aceitar no nosso coração. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou que nós não podemos deixar o nosso coração ficar sobrecarregado de coisas ruins. Então devemos tirar do nosso coração, podemos dizer eliminar do nosso coração, da nossa vida, a angústia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E também sobre a santidade da mente. Vamos falar sobre a santidade da mente. No versículo 1 desse mesmo
Salmo de número 141, versículo 1. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Foi mais um pedido do salmista, que haja óleo sobre a minha cabeça. O óleo era usado como proteção no deserto. E o óleo simboliza também a unção de Deus que nunca pode faltar na nossa vida. E o salmista, ele estava disposto a ser repreendido, ele está dizendo, porque o Senhor repreende a quem ama. Ele, sabendo disso, que Deus repreende a quem ele ama, ele estava disposto a receber a repreensão do Senhor, porque ele queria agradar a Deus. E muitos não gostam, na verdade, o ser humano não gosta de ser repreendido. Mas quando alguém não aceita a repreensão, ele se torna uma pessoa de coração endurecido, de dura cerviz. Não aceita a repreensão de Deus, é porque ele não quer corrigir-se. Aquele que não quer se corrigir, ele não aceita ser repreendido. Ele não quer se corrigir, ele não quer mudar. Ele quer continuar nas práticas erradas, no pecado, no que desagrada a Deus. Então ele não aceita a repreensão. Ele não aceita uma palavra que vem da parte de Deus de repreensão, falando acerca da obediência, que tem que deixar o pecado. Ele não aceita ser repreendido porque ele não quer mudar, ele não quer abandonar o pecado, ele quer permanecer no pecado, permanecer em desobediência a Deus. É alguém de dura cerviz que não aceita a repreensão porque quer continuar pecando contra Deus, fazendo a sua própria vontade, andando segundo a sua própria vontade. Mas o salmista estava disposto a obedecer, a agradar a Deus. E aquele que está disposto a agradar a Deus, a andar em obediência, ele aceita a repreensão, porque ele sabe que através de uma repreensão ele poderá se corrigir no que ele está fazendo de forma errada. Ele vai aprender que ele está errado e ele vai então se corrigir. É através da repreensão que nos corrigimos. E a palavra do Senhor também em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos aceitar o pecado. O cristão, aquele que quer estar na presença de Deus, agradá-lo, não pode aceitar na sua vida o pecado. Os nossos pensamentos têm que ser disciplinados para sermos obedientes. Lembramos disso meditando em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensar apenas nas coisas que glorificam, exaltam ao Senhor, em coisas que nos levam à santificação. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. E esse ditado, porque a capacidade de criar, imaginar, isso
vem do homem a capacidade de imaginações. E se nós usarmos a nossa mente, o nosso pensamento para coisas boas, coisas que agradam a Deus, isso nos fará nos afastarmos do pecado. Mas se a nossa mente estiver cheia de coisas que desagradam a Deus, se alimentarmos sempre pensando em coisas que desagradam a Deus, isso levará o homem ao pecado. O que leva o homem ao pecado é a sua mente estar sempre sendo alimentada com coisas pecaminosas, coisas que o levam a pensamentos pecaminosos. Mas se a nossa mente for santificada, os nossos pensamentos santificados, nós, logicamente, iremos querer agir de uma forma que não desagrade ao Senhor. Em Gênesis 2:27, a palavra de Deus fala sobre o homem ser a semelhança de Deus. A nossa mente foi criada por Deus para o seu bem e não para o mal. Então temos que recusar todo pensamento maligno. A nossa mente não pode estar cativa por pensamentos malignos, por coisas que só trarão destruição. Então temos que nos esforçar para ocupar o nosso tempo com coisas que agradam a Deus e a nossa mente também com coisas que agradam a Deus. E a santidade dos olhos. Versículo 8 do Salmo de número 141. Em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Esse sexto pedido do salmista foi para Deus purificar, santificar seus olhos. Precisamos aprender a olhar mais para Deus e menos para o mundo, menos para aquilo que o mundo nos oferece. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 2, nós podemos ler na palavra de Deus. Em Provérbios 16, 2, e também nós podemos meditar em Salmos de número 101, versículo 3, que fala sobre nós não colocarmos diante dos nossos olhos o que desagrada a Deus, pormos os nossos olhos naquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Lucas 11:34. É para nós entendermos o cuidado que devemos ter com o nosso olhar. Santificarmos o nosso olhar. Também a palavra de Deus em Efésios 1:8. Temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos os nossos olhos. A forma de vermos as coisas, o jeito de ver as coisas determina a intenção do ser humano. Um dos maiores problemas do ser humano é a malícia. Quando se vê, podemos dizer, problemas em tudo. Por isso precisamos pedir a Deus que santifique os nossos olhos, porque o Senhor não vê como nós, homens, seres humanos, vemos.
O homem vê, o Senhor diz na sua palavra, quando ele falou com Samuel, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso não quer dizer julgar as pessoas, mas sim buscarmos discernimento espiritual e procurarmos cada um de nós santificarmos o nosso olhar. Santificação, consagração dos olhos. E santificação também no andar, no nosso proceder. O salmista ele pediu a Deus, no versículo 9 desse mesmo salmo, de número 141. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Foi o pedido também do salmista para Deus guardar por onde ele andasse. Isso nos faz entendermos sobre a necessidade de santidade nos pés, para onde caminhamos, para onde vamos, quais têm sido os nossos caminhos, onde temos colocado os nossos pés. Os pés simbolizam o nosso caminhar, o modo de viver. Na palavra de Deus, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Salmo de número 1. E também o Senhor, ele diz, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Guardarás os pés, isso quer dizer do pecado. Santidade no andar, onde colocamos os nossos pés. Porque o salmista ele quis dizer que nem todos os lugares podemos entender nesse salmo são bons lugares em que cristãos, servos de Deus devem estar. Porque o Senhor ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Nem todos os lugares são bons, aleluia. Podemos dizer, agradam a Deus, aleluia. Nem todos os lugares, podemos dizer, aleluia, glórias a Deus, agradam a Deus, os lugares, os caminhos por onde andamos, por onde trilhamos. Nem todos os lugares os cristãos, os servos de Deus devem estar. O Senhor, ele alerta na sua palavra. Não estou dizendo que ele está nos obrigando, que devemos obedecê-lo, andar em suas leis, andar em santidade. Ele nos chama para a santidade, mas ele dá ao homem a liberdade de escolher obedecê-lo ou não, andar em santidade ou não. Mas ele está falando bem claro na sua palavra. Isso nos faz entender que não podemos nos deter no caminho dos pecadores e também não andarmos nos conselhos dos ímpios. Nem todos os caminhos, nem todos os lugares que muitas vezes decidimos ir, queremos ir, agrada a Deus. Nem todos os caminhos que, podemos dizer, trilhamos, muitas vezes o homem quer trilhar, agrada ao Espírito Santo. É isso que o Senhor está dizendo na sua palavra. Porque assim como uma estrada
leva a um determinado destino. Os caminhos da vida são as decisões ou atitudes que tomamos e têm suas consequências. Por isso que o Senhor ele dá a liberdade de escolhermos o caminho a seguir. Porque se nós pararmos para refletir, Deus também nos mostra de forma clara que teremos consequências das nossas escolhas. É nós que iremos determinar isso. As nossas decisões, as decisões que tomamos, os caminhos da vida são as decisões ou atitudes que o ser humano toma. Mas essas decisões têm suas consequências. Por isso é importante que possamos pedir a Deus, venhamos pedir a Deus direção, pedirmos o conselho de Deus, se é da vontade de Deus o caminho que escolhemos, que decidimos seguir. Devemos pedir ao Senhor para Ele nos dar a direção e nunca nos esquecermos do que o Senhor Jesus diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E também na palavra de Deus em Salmos de número 119 e versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Antes de tomar qualquer direção, devemos pedir a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. Antes de tomarmos qualquer decisão em nossas vidas, precisamos consultar a Deus através da oração, esperarmos, aguardarmos a resposta de Deus. Porque a decisão que tomamos lá na frente, logicamente, nós teremos as consequências de nossas decisões. Consequências boas ou ruins. Isso nós só iremos, na verdade, saber se nós primeiro consultarmos a Deus. Mas para consultar a Deus temos que estar dispostos a ouvir o que Deus irá falar conosco e seguirmos a orientação dada por Ele. Muitos não estão dispostos a seguir a orientação dada por Deus, por isso nem pedem uma orientação a Deus, já tomam suas próprias decisões sem consultar ao Senhor. Mas quantos têm, devido a decisões precipitadas, têm colhido resultados desastrosos em sua vida, consequências que têm vindo, consequências que têm trazido grande sofrimento. E para encerrarmos, consagrar-se para Deus. A vida de consagração a Deus deve ser uma busca constante a cada dia, em todos os momentos, pedirmos a Deus em oração para Ele nos santificar, nos ajudar através do Espírito Santo a nos santificarmos, nos ajudar através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, a abrirmos mãos de tudo que o desagrada. Isso não vai vir, podemos dizer assim, de uma forma, de uma hora para outra, que o ser humano consegue isso, não. Mas sim é no dia a dia, pedindo a Deus, suplicando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, que tire de nós o que não agrada a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a
abrirmos mãos daquilo que não agrada a Deus. E essa entrega é uma entrega diária. A palavra de Deus, para nós encerrarmos, diz assim a palavra do Senhor, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos nos entregar a Deus e a cada dia pedirmos ao Espírito Santo que nos santifique, pedirmos ao Espírito Santo que nos convença do pecado, pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a abrirmos mão do que não agrada a Deus. Consagrar-se, dedicar-se de forma completa a Deus. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Vamos juntos clamarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que Deus abençoe o nosso irmão Rosenildo Moreira. Estaremos agora orando, pedindo a Deus também em favor do nosso irmão e em favor de todos que estão acompanhando essa live. Senhor meu Deus, no nome do teu Filho Jesus, nos achegamos a ti, meu Deus, nesta hora de oração. Peço a Deus perdão pelos meus erros e falhas, pelos erros e falhas de todos que estão acompanhando essa live. Meu Deus, no nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, nos santifica, nos convença, Senhor, do pecado. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a andarmos de forma que possamos agradar a Deus. Espírito de Deus, ensina-nos a andarmos em santidade. Ó Espírito de Deus, que o Senhor venha nos ensinar, nos convencer do pecado, nos ensinar a abrirmos mão, nos ajudar a abrirmos mão de tudo aquilo que ainda há em nós que não tem agradado ao Senhor. E que seja o Senhor a assumir o controle da nossa vida. Espírito de Deus nos mostrando o caminho certo, o caminho a seguir, o caminho da obediência. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live, devocional diário, Momento com Deus. Logo mais, a partir das 3 da madrugada, no nome do Senhor Jesus, estarei realizando a live que traz por tema o grande clamor da madrugada. A live a partir das 3 da madrugada, o grande clamor da madrugada. Convido a todos, no nome do Senhor Jesus, para acompanhar essa live, para entrar nessa live a partir das 3 da madrugada, para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos. O Senhor, Ele fala na sua palavra: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Tire alguns minutos do seu descanso e vamos juntos na madrugada, a partir das 3 da madrugada, juntos buscarmos a face do Senhor. Vamos buscar a Deus na madrugada, vamos pedir a Deus no nome de Jesus. Vamos pedir para que possamos receber de Deus o seu poder, a graça que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Nosso irmão colocou aqui, nosso irmão Rosenildo, que ele está assistindo, acompanhando da Bahia. Que Deus abençoe o nosso irmão e todos aí, no nome de Jesus. E a todos os demais também que acompanharam essa live, que Deus vos abençoe. Espero vocês na madrugada,
Ainda hoje, a partir das 3 da madrugada, o grande clamor na live, o grande clamor da madrugada. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.